No programa Opinião Pernambuco, damos sequência à série sobre o coronavírus e de uma forma remota. Eu aqui no meu apartamento e hoje o professor Tiago Soares, da residência dele. E a gente vai falar sobre lives. Até que ponto essas lives elas têm sido um jogo de brinquedo ou um negócio sério num período delicado como esse que nós estamos vivendo no momento, né? Essa pandemia da Covid-19. Então, Tiago, é esse o nosso tema e seja bem-vindo. Obrigado, Valdir, obrigado pelo convite e pelo desafio, né, de fazer um programa remoto, já parabenizando aqui a iniciativa, né, de fazer e pensar esse tema tão urgente, né, que está, enfim, nos movendo agora, nos mobilizando, acho que é importantíssimo. Parabéns aí pela iniciativa. Tiago, vários artistas estão recorrendo às lives, alguns pensando em se promover, né, em juntar material para, quando passar a pandemia, poderem estar mais fortalecidos, e outros pensando, inclusive, em haver sustentabilidade, em se monetizar, né, em retirar algum dinheiro para suprir exatamente uma grande carência que está havendo, que é a falta de poder realizar os shows, onde normalmente é aí que entra o dinheiro da grande maioria dos artistas. Então, você, como pesquisador da área de música, como professor, pesquisador do Departamento de Comunicação do Programa de Pós-Graduação da UFPE, como tem acompanhado, como tem analisado essas questões? Bom, Valdir, é importante pontuar primeiro que eu acho que a emergência da live, a live em si, ela não é efetivamente uma novidade agora, enfim, do período da pandemia. Eu acho que a live ela já é um dispositivo tecnológico que as redes sociais permitem ser utilizado, né? Inclusive a live ela foi utilizada, né, em inúmeros momentos, obviamente, numa escala bem menor, mas ela já foi utilizada, né, enfim, de forma bastante evidente, assim. Então, ela é um dispositivo que as redes sociais permitem, né, de ser utilizados. Então, você pode abrir uma conversa ao vivo, né, e conversar com alguma pessoa, né, seja através do Instagram, do Facebook, né, enfim. Então, ela não é um dispositivo efetivamente novo, né? O que a pandemia trouxe com ela, na verdade, foi esse uso em larga escala, primeiro, né, da live. Quer dizer, então, quando a gente abre hoje o Instagram, a gente vai ver, né, assim, um número enorme, né, de pessoas, né, conversando ao vivo. E a gente vai ver, aí sim, um uso, né, assim, na tentativa de capitalizar, né, verba no campo da música em específico. Então, eu acho que essa é digamos, um contorno interessante que essa possibilidade de eventos remotos, né, como a gente está fazendo aqui, né, de serem monetizados. Uma coisa também que é importante pontuar é que não é a primeira vez que a gente tem transmissões de eventos musicais ao vivo, né, para plateias amplas no sentido remoto, né? Eu acho que há cerca de 5, 6 anos atrás, os cinemas, né, eles transmitiram shows ao vivo, né? Assim, então, você teve o show do Los Hermanos, que foi transmitido ao vivo, teve uma série de espetáculos musicais, né, que foram transmitidos ao vivo. Hoje em dia, né, assim, mais recentemente, né, a rede de cinema como Cinemark e o UCI promoveram também eventos, grandes eventos, né, a final da Champions League, né, existe uma transmissão ao vivo em cinema. Então, do ponto de vista de música e de negócio, né, a transmissão ao vivo ela também não é novidade. Então, eu estou aqui um pouco colocando uma certa carga histórica para a gente poder entender que esse momento que a gente está vivendo agora, né, ele não é uma coisa, ele já vem sendo testado, né, de inúmeras formas, né, em inúmeras plataformas, em inúmeros contextos diferentes, né, e agora, efetivamente, é que ele ganha essa sobrevida, né? Tiago, nem todos os artistas estão ainda entendendo essa possibilidade da live como sendo o caminho, né, que vai resolver o seu problema. A gente vê alguns artistas de grande nome, ou que tem uma grande projeção já midiática, seja nacional, seja internacional, e outros que não têm grande nome ainda, né, e que estão tentando, mas outros ainda estão reticentes. A que se deve? A que se deve isso? Vai chegar um momento em que todo mundo vai perceber, pelo menos nesse momento que a gente está passando,
que vai ter que recorrer a isso? Você acha que vai ser por aí? Olha, eu acho que o estudo, né, na verdade, assim, o que a gente está vendo é a emergência de um formato audiovisual que está se consagrando na cultura midiática audiovisual. Então, a gente está Já se vendo um pode dizer que é o melhor formato esse? Ou você acredita que não, ainda é uma não, tentativa de encontrar um formato? é um formato que está emergindo, né, assim, e como está emergindo, ele está sendo testado, né, assim, por inúmeros artistas. Então, eu acho que é natural, né, que vários artistas, inclusive, quando fazem lives, eles dizem assim, olha, eu não sabia se é uma coisa que se adequava, se eu teria capacidade de fazer a live, porque a live, ela também, como ela é um formato novo, ela também está sendo, a gente está vendo testes ao vivo da live. Então, Eu assim, queria te perguntar outra coisa sobre isso mesmo, né? Quer dizer, qual o lugar ideal, qual o local ideal, qual o cenário que se deve desenhar para se fazer uma live? A gente tem algumas experiências, como a de Elton John, que fez na cozinha. Tem aí alguns exemplos onde se monta uma estrutura mais sofisticada, com várias câmeras, mesa de corte, se trabalha uma iluminação, né, semelhante àquela iluminação que se faz num palco show. Ou seja, tudo ainda é parte dessa experimentação, e a pergunta foi essa, né? Qual é o lugar onde se pode e se deve mais adequado para eu fazer acho a que a live? grande preocupação, Valdir, é em relação a clareza dos dispositivos tecnológicos que se podem ser utilizados. Então, assim, a primeira questão numa live musical é a questão do som, né? Assim, é você conseguir reproduzir minimamente uma questão de sonora, né? É boa. Então, por isso que o YouTube ele vem sendo uma plataforma que vem se consagrando no campo das lives, porque ele permite, né, um tipo de equalização sonora um pouco melhor, por exemplo, que o Instagram. O Instagram ele muitas vezes ele tem problemas de sincronia, né? Dependendo do número de pessoas que entrem na live. Então, você vai ter diferentes modulações, né, aí em relação às próprias plataformas. Agora, atualmente, eu acho que a primeira questão que se pensa é qualidade sonora, né? E depois, e agora, junto com isso, não depois, mas junto com isso, a gente vem vendo aí a live como um elemento de disposição da intimidade do artista, né? Porque a live ela está se consagrando a partir de uma relação com a esfera privada. Então, assim, são artistas que estão abrindo sua casa para fazerem shows direto da sua casa. Então, nesse sentido que a gente está vendo aí, né, da Ivete Sangalo, de artistas, né, que estão utilizando, uma mescla aí, né, de relações aí. Quer dizer, é uma relação de fazer um show, né, ao mesmo tempo é uma relação de apresentar um pouco a vida privada, né? Então, assim, tu Isso tem aí pode ser o uma... diferencial em relação ao show tradicional, né? Uhum. Aproximar as pessoas daquele ambiente mais íntimo do artista. Exatamente. Eu acho que essa é a grande questão desse formato que está aparecendo agora na live. Quer dizer, a live ela não é apenas uma transmissão ao vivo de um show. Isso tem que ficar bastante claro, porque, enfim, primeiro que ela tem um elemento aí que é o que a gente chama de transmissão direta, né? Que na televisão, inclusive, né, vocês, né, sabem muito mais que eu, isso já existe há muito tempo, a transmissão direta, né, o ao vivo. Então, quer dizer, tem marcas do ao vivo, na verdade, que é a espontaneidade, que a marca daquilo que é inusitado, né, que pode aparecer no ao vivo. Então, a marca do ao vivo, ela está aparecendo na live. Assim, agora, o que está em jogo aí por causa da pandemia é exatamente a detenção da esfera privada. Como estamos todos confinados, aí os artistas também estão confinados, vai aparecer aí uma camada que a gente não tinha acesso até então, que é o grande fetiche, eu acho, das lives, que é exatamente a gente ter, né, a live, por exemplo, da Ivete Sangalo, que foi na cozinha dela, mas a live da Joelma, da banda Calypso, que foi na sala dela de estar, ou na de Sandy Júnior, que foi no quarto deles, né? Então, assim, tem aí uma aparição de uma esfera privada, né, que tá emergindo, que vem junto a uma configuração musical. Então, aí eu acho que aí a gente tem uma ideia muito interessante, que é a live não é isso é claro porque ela entra numa esfera privada. Vamos entrar no outro tópico aí, que é essa concorrência que as lives estão trazendo agora para as mídias mais tradicionais, como a televisão aberta, por exemplo, né?
E nós temos aí exemplo do show de Marília Mendonça, que deu milhões de telespectadores, Jorge Mateus também, né? Teve uma infinidade muito grande. E as emissoras tradicionais, elas começam a perceber isso e já buscar parcerias, fazer o jogo da transmídia mesmo, né? Que é o de fazer convergência entre diferentes plataformas, entre diferentes veículos. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, eu acho que dentro de um primeiro estágio, né, digamos, Valdir, a live precisa concorrer com a televisão, né, com as mídias tradicionais, digamos, né? Então, e aí eu estou falando especificamente da plataforma do YouTube, né, que eu acho que a grande rival aí é o YouTube em relação à televisão, às emissoras televisivas. O que é importante pensar é que, em alguma medida, de fato, a gente tem aí um público, né, um tipo de público que vai, né, maciçamente para essas lives, para essas transmissões ao vivo em plataformas digitais. Mas eu queria também pensar, né, como também é importante, né, trabalhar com a ideia de que estamos diante de um momento de segunda tela. Né? O que é a segunda tela? É você estar vendo televisão, você está vendo um dispositivo e está, na verdade, vendo outro, né, dispositivo a partir do seu celular. Então, quer dizer, você pode estar vendo uma live, né, na TV, como a Globo está fazendo. A Globo vai fazer agora uma série de lives, né, na televisão. Mas você pode também estar vendo uma live no seu celular. Então, quer dizer, essa possibilidade de ter várias telas, né, de estar diante de várias telas, ela, ao contrário de estabelecer uma ideia de que estamos dividindo públicos, né, a gente pode estar pensando numa ideia de estar agregando públicos. Né? A gente vai ter vários públicos aí que podem estar disputando. Então, eu vi aquela ideia do Gustavo Lima, né, querendo fazer uma live para rivalizar com a final do Big Brother, né? E que, na verdade, é uma grande bobagem, porque é você criar uma ideia de que você tem uma oposição aí entre televisão e internet. Quando você pode estar vendo a final do Big Brother e estar vendo a final e está vendo a live do Gustavo Lima. Então, é uma ideia muito mais de complementariedade do que de oposição, efetivamente. Tiago, você teria alguns exemplos, algumas sugestões de como o artista possa arrancar dinheiro realizando uma live? A gente fala sobre isso e depois você fala sobre a questão de ser solidário. Né? A gente tem várias campanhas que estão sendo encampadas por artistas e que estão ajudando as pessoas vítimas da Covid-19 e tentando investir mesmo em programas que possam combater aí o avanço da Covid-19 aqui no Brasil e no mundo. Primeiramente, como um artista pode, ou quais são os caminhos que ele pode utilizar para encontrar um financiamento para o seu show. A live, assim, as plataformas, elas têm alguns indicativos, né? Assim, por exemplo, o YouTube, ele precisa que você tenha pelo menos 1.000 inscritos no canal para que você possa fazer a live. E essa live no YouTube, ela é monetizada. Ela já vai ser monetizada. Então, esse é um elemento aí importante de se pensar. Obviamente que a live, ela também demanda investimento financeiro, né? Assim, então, parcerias, né, a gente está vendo assim grandes marcas, né, que estão fazendo parcerias. Então, essas patrocínios, né, o articulações, merchandising dentro da live. Exatamente, o merchandising, o patrocínio, ele também é um elemento articulador aí, também dentro da própria live. Então, quer dizer, é importante a gente pensar que não muda muito, né, a forma, né, de você monetizar em cima de um mecanismo como esse que aparece. Né? Então, acho que é importante estabelecer essas relações de patrocínio e também uma relação quantitativa de números para que você possa entrar numa plataforma monetizada como o YouTube. E a outra questão, a gente falou, foi sobre a solidariedade dos artistas Sim, em relação à exatamente. A live, Covid-19. eu acho que essa questão da solidariedade, eu acho que ela vai ser uma coisa muito pontual, sendo bem, assim, bem realista, né? Eu acho que ela é uma coisa muito pontual do período da pandemia, porque eu acho que para adiante, né, assim, acho que para o modelo se consagrar, eu acho que essa ideia da solidariedade ela pode um pouco ficar em segunda ordem. Agora, ela é uma grande ferramenta de marketing, ela é uma grande ferramenta de aproximação com as marcas e do público, né, e também com os artistas, então ela é uma força para agora, mas eu acho que com o tempo, né, e com a monetização das lives de maneira mais ampla, acredito que isso vai um pouco decair, né? E a live, de fato, se monetizar e as pessoas pagarem para ter acesso à live no futuro, né? Porque eu acho que é um modelo que está aí entrando e que pode resultar
em um modelo de monetização realmente da música no futuro. Tiago Soares, professor, muito obrigado pela sua participação na Opinião Pernambuco. E a gente vai ter um segundo bloco ainda falando sobre esse tema e conversando com a cantora Isadora Mello. Então, até já. Entramos no segundo bloco do programa Opinião Pernambuco. No anterior, a gente conversou com o professor Tiago Soares sobre lives e a gente segue ainda na mesma pegada, agora com a cantora, compositora, atriz Isadora Mello. Então, Isadora, esse é um momento muito delicado para os artistas e as lives elas têm surgido, têm aparecido como uma possibilidade de você não ficar totalmente parado, né? A gente sabe que você está grávida, está um pouco com o pé no freio, mas tem ainda assim participado de algumas lives. Qual a tua visão sobre isso? Primeiro, cumprimentar Valdir, cumprimentar os telespectadores, as pessoas que estão assistindo aí a Opinião Pernambuco. E eu acho que é uma ótima maneira de movimentar assim, a criatividade de quem está em casa. É muito difícil. Quem é artista, quem está criando, quem é acostumado a essa dinâmica, né? De compor, de tocar no palco, tá parado, tá sem poder se comunicar dessa maneira mais direta no palco. E eu acho que é uma alternativa muito boa também para aproximar o público do artista, movimentar também, de alguma maneira, a economia, essa parte da indústria criativa, né? Que é já tão incerta, né, e instável, e eu acho massa. Tenho participado de algumas iniciativas assim bem interessantes, tanto lives de amigos meus. Tiago Martins fez abriu um Simpla, como se fosse um ingresso, para comprar ingresso para show dele, para contribuição espontânea. Então, tinham vários valores e ele fez 3 lives, se não me engano, para oferecer ao público dele um show assim particular. As pessoas pediam músicas específicas e tal. Tem um projeto muito bonito de Tuila Barbosa, que é o Ágora Sonora, que é uma ciranda assim que acontece inclusive nesse programa que a gente está gravando o programa, para incentivar artistas a fazerem shows e essa coisa de criar novos públicos e tal, continuar esse movimento do cantor, do compositor a criar e se comunicar com o seu público. Então, o público paga, faz a transferência bancária e é incluído numa lista, e aí no dia do show se marca um show da pessoa, do artista, e aí tal hora o artista entra no Zoom, a sala se organiza e as pessoas veem o show e podem interagir com o artista nas pausas das músicas e tal. Então tem até Instagram, Agora Sonora. E participei da live de Zé Manuel, e de vez em quando, bem de vez em quando, a gente tá aqui em casa, mas tá sem fazer nada, a gente entra no Instagram e abre a live e toca algumas coisas que a gente quer tocar. Você já é familiarizada com essas plataformas digitais. Em 2018, você lançou vários videoclipes no YouTube. Você optou por essa plataforma do YouTube, que inclusive é uma plataforma que possibilita, inclusive, essa realização também de lives. Você acompanha a repercussão desse seu trabalho nas redes sociais. E aí, Isadora, você não pensa em algum momento em contemplar o seu público com uma live sua, ainda que seja grávida, mas montar alguma coisa, ainda que seja bem intimista, como alguns artistas estão fazendo, né, dentro da sua própria casa, dentro da sua própria cozinha, alguns até de pijama? Ou seja, isso passa pela tua cabeça? Isso passa, Valdir. Eu estou fazendo de surpresa, assim, eu não estou marcando lives, assim. Mas eu acho que mais para frente eu devo marcar alguma live, de repente até apresentar alguma coisa do repertório novo que eu estou montando, do meu disco que vai ser lançado. O que está acontecendo agora é que realmente
Estou tentando entender esse momento, assim. Eu até conversei previamente com vocês sobre isso. Eu estou tentando entender esse momento, assim, o que é que vai... Estou muito preocupada em como a gente vai sair disso. Eu realmente não estou conseguindo nem organizar muito meu dia, assim, para ser bem sincera. Você Então, eu vou acha, você fazendo... acha, você acha, Isadora, que esses modelos que estão surgindo aí de utilização dessas plataformas digitais suprem, na sua totalidade, a carência do artista ou é apenas um paliativo, é apenas algo do momento? E outra coisa, as experiências que estão advindo, né, que estão decorrendo exatamente da utilização dessas plataformas, elas podem ser muito importantes para se somar às experiências presenciais, às experiências de palco que os artistas já desenvolvem tradicionalmente? Primeiro, essa pergunta, depois eu volto para outra. Eu acho que é uma experiência muito nova, assim, para a gente. A gente costuma colocar vídeos no Instagram. O YouTube é uma plataforma mais nova para mim, no sentido de que eu estou movimentando mais agora. Estou sentindo mais necessidade de usar a plataforma para movimentar, para criar mais público, para ter mais alcance, enfim, estou tentando estudar de alguma maneira isso, porque eu acho importante. É uma plataforma que ainda está em crescimento, mas eu acho que é um momento também a ser estudado. Eu acho que ela não supre totalmente a interação do artista, não acho. Eu acho que onde o artista se mostra completamente ao vivo no palco, com cenário, com luz, eu ainda sou do espetáculo, assim. Eu ainda tenho eu acho que até um certo apego. Mas eu acho que essas adaptações são necessárias para esse tempo de agora, porque, inclusive, uma professora minha de canto falou uma vez para mim, Jenny Katz, que o cantor que não canta, ele adoece. Então, se a gente já está nessa piração desse tempo muito doido, que a gente não sabe quando vai acabar, a gente fica calado e não conseguir se expressar de algum jeito, acho que a gente vai adoecer mais ainda, assim. Mas eu acho que ele não supre totalmente, mas é um período a ser estudado, assim. Existem outras maneiras de fazer. Tipo, eu vi uma live de Sofia Freire, por exemplo. Era uma live super linda, ela cuidou da luz, ela tem um piano que ela decorou, ela colocou um copo de tal cor e tudo conversava assim. E ela usou, por exemplo, amplificação, que é uma coisa que nem todo mundo usa. Nas lives dos sertanejos, Ivete Sangalo, essa galera mais mainstream, assim, é comum usar live, mesa de som, equipamentos e caixa de som e tudo mais. Mas nesse formato mais caseiro, eu digo mais da cena, nossa cena independente, assim, mais roots mesmo. As pessoas fazem mais sem amplificação, por exemplo. Esse é um aspecto também desse formato. Existem várias maneiras de fazer, maneiras mais caras, maneiras mais baratas. Eu acho que é uma coisa a se pensar, assim, de repente traçar até um paralelo, assim, entre esse trabalho do palco, o trabalho, né, em redes sociais, essa coisa da presença e do contato mais perto, porque quer queira ou quer não, a rede social, ela realmente facilita a comunicação, né, de quem quer se aproximar do artista e conversar e mandar uma mensagem e tal. E isso é muito mais difícil num ambiente de show. Então, acho que tem vários aspectos assim que a gente pode sair. Eu não tenho como pensar isso agora, porque eu acho que é um negócio muito recente, mas eu acho que tem vários aspectos que a gente pode pensar assim, daqui tem muito pano para manga, assim, do que foi produzido, dos formatos e tudo mais. Isadora, alguns artistas, eles conseguem com muita facilidade ter acesso a grandes empresas, grandes agências de publicidade e fazer lives com patrocínios que envolvam aí um mega volume de dinheiro. E que isso acaba gerando sustentabilidade para esses artistas. Os sertanejos, alguns deles que têm um nome muito forte na mídia, têm se dado muito bem com essas experiências. Não vou nem citar os nomes aqui, a gente já citou alguns no bloco passado, né? Mas você sabe muito bem disso. Agora, objetivamente, como você analisa hoje a realidade do artista local? Não que o artista local ele não seja também um artista de nome nacional, deveria ser mais, mas a gente sabe que o artista daqui, da região Nordeste, muitas vezes sofre preconceito
pelos meios de divulgação do eixo Rio-São Paulo, né? O artista local. Qual é o caminho? Qual é a saída para encontrar dinheiro para fazer sua feira, para pagar seu sustento no momento em que os shows não podem acontecer e que essas lives acabam parecendo ser a solução? Então, eu acho que falta política pública mesmo para que isso aconteça. Eu vi vários outros lugares e estados contemplando seus artistas com editais, inclusive existem alguns editais nacionais que foram lançados aí. O Itaú lançou um edital nacional para incentivar a produção, música autoral principalmente, instrumental e canção. E outras iniciativas, sei lá, São Paulo financiou um show, enfim, alguns shows caseiros de pessoas que escreveram e tal. Tem alguns formatos, assim, que eu acho que são interessantes de se pensar de incentivo público mesmo para essa situação. Mas eu acho que o que eu estou vendo agora de possibilidade mesmo são essas saídas que a gente já conhece. Tem pessoas que já têm seu público. Eu posso falar de Tiaguinho Martins, posso falar de Almério, algumas pessoas que já têm um alcance maior, assim, que são Almério de Altinho, Tiago é daqui de Recife, mas são pessoas que têm um alcance maior, assim, daqui de Pernambuco. E eles estão fazendo isso, assim, Tiago abriu esse Simpla, Almério também está nesses meios de, como é que chama, arrecadação espontânea, conhecer Surama Ramos e Henrique Albino também. Eu também não tenho uma fórmula, mas eu estou apostando nesses formatos como os de Tuila, que Tuila propôs, o Ágora, que é um coletivo de pessoas que incentivam a arte, gostam de arte, consomem e que vão nos nossos shows, mesmo antes de corona, e, enfim, são nosso público já formado. E alguma... Tem possibilidade de... Conclui. Possibilidade de pagar por esses shows, mesmo que eles sejam virtuais. E a expectativa de uma política pública, como você falou, que possa socorrer os nossos artistas nesse momento tão difícil, não é isso? Então, Isadora, a gente agradece a tua participação no programa. Obrigada a você, Valdir. Obrigada à Opinião Pernambuco pelo espaço, sempre. E a gente encerra por aqui o programa de hoje.